Eu agradeço a Deus pelos dias de paz, graças a Ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia, eu agradeço. Olha só, gente, estamos aqui recebendo um convidado muito importante. Estamos aqui recebendo o Alessandro Azzoni, advogado e economista, e ele vai conversar com a gente em como e se é possível a gente economizar e fazer o dinheiro render em tempos bicudos como esses que nós estamos passando. A Gisele e eu vamos tentar aprender esse milagre que o Alessandro Azzoni está aqui para contar para a gente. Tudo bem, Alessandro? Tudo bem. Prazer estar na casa de vocês. Prazer é nosso. No momento conturbado que agora. Bastante conturbado. Sabe como, a primeira pergunta, vai, falando do coronavírus, hoje só se fala em coronavírus. O coronavírus e a economia, como que ela está impactando a economia e pode impactar ainda mais? O efeito do coronavírus na economia, ela acaba tendo um efeito muito mais, que a gente fala assim, devastador, porque já fica num pensamento futuro. As empresas vão ter que parar a sua linha de produção para entrar em quarentena. Então, quer dizer assim, vamos pegar uma empresa grande, um Carrefour, por exemplo. Tá. O Carrefour tem que fechar a loja para colocar tudo em quarentena. Então, você vai ficar sem o supermercado. Meu Deus. Uma GM, uma Volks, ela vai ter que parar a sua linha de produção para entrar todos os seus funcionários em quarentena. E quando começa isso, quem vive dessa cadeia vai ficar sem fazer vendas. E aí você consegue... Sem ganhar dinheiro, né, gente? Exatamente. Então, a economia esfria. Então, e o que acontece junto nesse mercado? Alguns países deixaram de fazer a lição de casa. A China fez rápido. Ela montou um hospital em menos de 30 dias, ela erradicou praticamente, ela reduziu os casos, ela fez uma lição de casa muito rápida. Tá. Então, ela fez exatamente. Os outros países não. Tanto que o Trump demorou muito para fazer e fez ontem algumas coisas, que hoje está impactando o mercado. Hoje o mercado já abriu aqui em São Paulo, com 11% de queda. Eu achava que ia bater 80 pontos, já está em 75 mil pontos, justamente por esses impactos da economia. As bolsas japonesas do Oriente ontem ficaram todas embaixo, justamente com esse desaquecimento. Tá. O medo de você ter que parar a sua linha de produção. E no momento que a gente já estava num processo de recessão mundial... A gente vinha já, né, com as pernas bambas. E agora, então... Nós estamos assim, naquela época... E o que fazer, Alessandro? O que fazer agora, por exemplo? Crise, bolsa caindo, despencando, as lojas com essa dificuldade mesmo de gerar, né? O que a gente pode fazer? A primeira coisa é pensar no seu orçamento. Acho que o que ocorre muito é que as pessoas, elas começam a entrar numa roda viva de despesas e não planejam a sua vida financeira. A educação financeira, ela tem que ser imposta desde nos primeiros momentos de infância. Sabe, aquela hora que você dá mesada, a criança tem que saber equalizar a mesada, porque só fazendo um paradoxo com essa realidade, você dá uma mesada de R$100 para o seu filho. Tá. Ele gasta R$100, ele fala, pai, eu vou sair de novo, me dá mais 50? E o pai dá? O pai dá. O que é isso? Isso é o cheque especial. Tá. Ah, mas dá mais 50 porque nós vamos no shopping com meus outros amigos. Isso é o cartão de crédito. Entendi. Entendeu? Então, isso é um crédito que ele vai acostumando na vida dele a buscar. Quando ele se torna um adulto, ele vai buscar onde quando a renda dele não der, ele vai buscar nos bancos e acaba se endividando. O que tem que ser feito? Pôr no papel. Quando você tira daqui e põe no papel, você começa a ver despesas que você não via. Por exemplo, tomar um café. Hoje o café não é mais 99 centavos, ele já é R$5. Então, se você toma 2 cafés, são R$10. Tá bom. Se você tomar todos os dias, são 20 dias, então você vai ter R$200 no seu orçamento só com o seu cafezinho. Tem que começar a reduzir, então, os extras, digamos assim. As despesas, geralmente, que corroem o teu orçamento são as pequenas que você não que você não computa no seu orçamento. Tá. Que é o café, é o pãozinho de queijo, é aquele refrigerante, aquela coisinha. Esses extras que você acaba fazendo que você não contabiliza. Aquele estacionamentozinho do shopping, essas coisas pequenas. E que somados se transformam num montante que é proibitivo, principalmente porque ele é diário. Né? Exatamente, você falou tudo. Mas você sabe que uma coisa que acontece aqui diariamente, que o nosso telespectador fica esperando, né?
são os conselhos úteis e super úteis do Luciano Faccioli. Vai daí, Luciano. Boa, Décio. Atenção, atenção. A informação agora. Eu começo, né, com a Tânia com uma pergunta que está aqui no painel. Quanto custa o seu sossego? Vou repetir a pergunta, não é pergunta de maluco, não. Quanto custa o seu sossego? Tânia e eu vamos falar agora sobre a questão de solução de problemas. Fala, Tânia. Olha só, afinal, quem não tem algum tipo de problema, não é mesmo? Se é financeiro, então aí o bicho pega. Agora a gente vai falar o seguinte, despesa com o documento do carro, com aquela conta de telefone, matrícula da escola, dos filhos, o cartão de crédito, enfim, problemas que você precisa daquela solução muito rápida, certo? Por isso que a gente fala agora para vocês da empresa Resolve Dívida. Nome sugestivo pra caramba, hein? O nome já fala tudo. Afinal, você gosta de sofrer? Quer ter a cabeça cheia? Você fica Não. sempre preocupado? Sim. Não curte a família? É isso aí, a gente está falando da Resolve Dívidas para você que não aguenta mais ligações de cobrança. Lógico que não, né? Ninguém gosta de ter problema e muito menos dívida. O que você importa agora é que eu quero falar com você. Você que tem aposentado, pensionista, policial militar, você que é professor, você que quer realmente contar com alguém para resolver o seu problema, para resolver a sua dívida. Eu vou te passar o WhatsApp da nossa empresa. Boa. Você vai ligar, você vai ver que nós temos taxas diferenciadas, atendimento diferenciado e você vai ter essa tranquilidade que você está buscando há muito tempo. A gente quer resolver o seu problema, quer ali te dar aquele apoio e aquela ajuda para você sair desse problema. Vamos anotar o telefone? 99855-7040. Repita, esse é só para WhatsApp. Então, Sim. esse só para WhatsApp, ou de texto ou de voz, mas só WhatsApp. 11 99855 7040. Telefone da Resolve Dívida, mas tem o telefone fixo. Tem o telefone fixo, que é o 11 2692 4027. 11 2692 4027. Anota bem esse exemplo prático e rápido, dentre muitos outros que a Resolve Dívida tem para ajudar você. Se você quiser, você pode pegar o empréstimo na sua conta de luz, tá? De 200 a R$1.000. É isso mesmo, na sua conta de luz, aquela conta de luz normal, sem burocracia, sem demora, sem aquelas historinhas e tudo tem muito mais que a Resolve Dívida pode fazer por você. Muito mais, são coisas que às vezes você desconhece e a gente vai te ajudar. A gente fica aqui, eu sempre penso assim, a gente fica aqui falando, talvez as pessoas não entendam e querem fazer perguntas, né? Porque normalmente cada um tem um problema financeiro a resolver. Então, a gente repete o número ou os números, que são as maneiras mais fáceis e práticas. No WhatsApp, você manda mensagem de texto ou de voz. 11 99855 7040 ou telefone fixo qual é? O telefone fixo que é 11 2692 4027. 11 2692 4027 e tem o site também que é o www.resolvedivida.com.br. O importante é você ligar e tirar suas dúvidas. E nós estamos na Rua Ipanema 574, do lado, bem em frente ao metrô Brest. Tá, eu falo que tomou um tombo na escada rolante ou na escada do metrô, cai dentro da Resolve Dívida. Ó, aqui está, quanto custa o seu sossego, Tânia? Precisa de ajuda, ó. Todos esses problemas e o seu problema, sem dúvida, está dentro dessa questão quanto custa o seu sossego. Resolve Dívida. Não custa nada você ligar e eles vão verdadeiramente te ajudar, não é isso? Certeza, Ótimo. liga, tira suas dúvidas. Papo em Dia no ar, até 12h30 para todo o Brasil. Para economizar em tempos de crise. A gente estava conversando aqui sobre as dicas, né, pra gente, se a gente consegue, né, fazer esse milagre de economizar. Mas o advogado aqui, ele garante que a gente consegue, né? Isso. Consegue. Você tem que partir mesmo de sentar, é burocrático, mas assim, senta, pega todas as suas despesas de planilha, se você não tiver, põe no papel mesmo, porque aí você consegue ver no mês o que você está gastando de supérfluo, por exemplo. Deu o exemplo do café, o exemplo do estacionamento, o exemplo da gasolina,
Aí você começa a ter uma dimensão da onde você pode mexer, porque tem despesas que a gente não consegue mexer. Porque muita gente fala, gente, que hoje em dia tá difícil, vamos combinar, a gente mal consegue pagar as contas, ainda guardar isso, é tipo... Exatamente, por quê? Como que você não consegue guardar? Porque você não tem esse controle, você perdeu o controle. Então, você tem as suas despesas fixas, você tem que saber que o teu orçamento está engessado em tanto e que você tem aquele adicional. E aquele adicional que você tem é o que você tem que fazer virar. Por exemplo, se você tem um orçamento, você tem tua renda familiar em R$3.000, a família inteira tem R$3.000 e suas despesas são 2,5, você tem 500 para gastar. Então, é 500 que você vai gastar com coisas supérfluas. Então, assim, os seus prazeres, mas só que você tem que saber gastar. Porque se você não fizer esse controle, você acaba se endividando e quando você se endivida, você compromete o teu fixo no mês seguinte. E aí vai virando aquela bola de neve, Exatamente. né? Doutor Alessandro, uma coisa que para mim nunca fica bem explicada. A gente sabe dos juros abusivos que as instituições financeiras cobram hoje por empréstimos pessoais, por cartões de crédito, por cheques especiais, enfim. Eu aboli essa coisa do cheque especial. Aboli, simplesmente pode oferecer quanto você quiser, porque ainda que sem taxas extras e tal, eu não vou aceitar e vai ficar por isso. Cheguei a abolir durante, sei lá, eu voltei com isso há pouquíssimo tempo, mas sob um controle super rígido, né? Principalmente a minha mulher, que é a administradora do nosso orçamento pessoal, o cartão de crédito, né? Eu prefiro pagar com o meu cartão de débito. Eu chego lá e pago. E aí eu sei exatamente o quanto eu tenho e o quanto eu ainda posso gastar. Acabou. Né? O quanto eu posso investir naquilo ou não. Agora, de qualquer forma, vamos combinar que isso que a Gisele acabou de falar é uma verdade absoluta. Em tempos bicudos como esse, economizar é muito, mas muito difícil. Você acabou de citar, bom, se você recebe 3, você gasta 2 em obrigações, 2,5 em obrigações, você tem 500 para poder manejar isso de alguma forma. Você tem que ter um momento de lazer, porque senão você pira. Verdade, né? Então, aí como economizar? Tá, dessa a gente vai ter que interromper rapidão. Fati, olha com você aí, notícias urgentes. 11h15, como estamos anunciando desde a abertura do Papo em Dia, acontece nesse instante uma entrevista coletiva por parte do poder público para antecipar, anunciar medidas e atitudes em função da pandemia, que é como está classificando a Organização Mundial de Saúde em relação ao avanço do coronavírus pelo mundo todo e no Brasil, infelizmente, não é diferente. Vamos ao sinal aberto, o governador João Dória fala nesse instante, vamos ouvir e ver. Saúde, Luiz Henrique Mandetta, estará participando deste encontro com o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, o secretário da Saúde do município, doutor Davi Wippe, para tratar do tema, que também será exposto pelo doutor Davi Wippe aqui a vocês. Sexto, e aí uma recomendação que eu antecipo, aumentar os cuidados especiais com as pessoas de mais de 60 anos. Igualmente, o doutor Davi Wippe explicará como isso pode e deve ser feito. E os fundamentos que vão exigir cuidados maiores e cautelas serão apresentados pelo Dr. Davi Wippe. Eu encerro dizendo que, neste momento, nós estamos falando neste momento, no dia 12 de março, às 11h14, não há nenhuma razão para pânico. Eu respondo pelo Estado de São Paulo. Explicará como isso. Respondo, evidentemente, pelo Estado de São Paulo como governador eleito deste Estado. Nenhuma razão para pânico no Estado de São Paulo em razão do coronavírus. Este grupo de trabalho, o Centro de Contingência do Covid-19, composto por infectologistas, médicos, especialistas e professores, sob a coordenação do Dr. Davi Wippe, mantém
a sua atividade diariamente. São 18 horas por dia de atenção no tema do coronavírus. Ou seja, praticamente 24 horas por dia de atenção e dedicação a este tema. Qualquer modificação, qualquer alteração, obviamente, será objeto do entendimento e deliberação deste grupo, do qual a Prefeitura de São Paulo faz parte, naturalmente, aliás, por termos aqui 13 milhões de habitantes na capital de São Paulo, a maior cidade do país e da América Latina. Mas, neste momento, não há nenhuma razão para pânico ou medidas extremadas. As medidas que serão recomendadas aqui pelo Dr. Davi Wippe estão fundamentadas em preceitos da medicina preventiva, da ação sanitária, da ação de saúde e dentro dos protocolos da Organização Mundial de Saúde. E é muito importante que esta visão sem pânico seja passada com toda a transparência à população do Estado de São Paulo. Dito isto, eu vou passar a palavra ao Bruno Covas, para que o Bruno possa se manifestar, e, na sequência, o Dr. Davi Wippe, coordenador do Centro de Contingência do Covid-19. Bruno. Bom dia a todos. Queria apenas acrescentar aqui a fala do governador João Dória, trabalho integrado que a Prefeitura tem feito com o governo do Estado de São Paulo, a ação conjunta, reuniões permanentes, periódicas, mais do que diárias, para avaliar a situação, novas medidas que devem ou não ser adotadas. A vigilância sanitária aqui na cidade de São Paulo tem feito trabalho desde o dia 10 de janeiro de prevenção ao coronavírus, tem acompanhado todos os casos suspeitos, confirmados, enfim. Então, a gente tem feito uma atuação conjunta, não há nenhuma ação que é feita, que o Estado vai para um lado e a Prefeitura vai para o outro. A gente tem feito ação coordenada, casada, para que a gente possa dar total tranquilidade e transparência à população. Nessa linha, é com transparência que o Estado e a Prefeitura têm enfrentado essa questão. Muito obrigado. Obrigado, prefeito Bruno Covas. Eu vou pedir ao doutor Davi Wippe que faça uso da palavra nesse momento e que informe também quais são os integrantes desse Centro de Contingência do Covid-19, grupo que foi formado na semana retrasada, quando tivemos o primeiro caso aqui em São Paulo, constatado, um paciente do Hospital Albert Einstein, de um senhor que tinha retornado de férias na Itália e foi o primeiro caso constatado e confirmado do coronavírus no país. A partir daquele momento, esse grupo de trabalho começou a sua atuação, ele foi engrandecido por mais colaboradores ao longo deste período, e a ele nós devemos toda a orientação que está sendo passada à população, de forma serena, equilibrada e fundamentada nos princípios sanitários, na base e nas referências da Organização Mundial de Saúde, e com a instrução e a capacitação daqueles que são médicos especialistas em epidemias e infectologia. Doutor Davi Wippe. Muito obrigado, governador. Muito bom dia a todos. São 11 horas e 20 minutos. Dentro do Papo em Dia, a Rede Brasil de Televisão, cumprindo também a sua missão como veículo de comunicação, retransmite a partir do Palácio dos Bandeirantes a entrevista coletiva do comando do governador do Estado de São Paulo, João Dória. Assunto: medidas e atitudes do poder público em relação à pandemia coronavírus. Vamos continuar acompanhando. Esper Callas, Rodrigo Angerani, Beatriz Tess e agora, recentemente, o professor Carlos Carvalho e o nosso secretário Edson Aparecido. Esse grupo é um grupo de professores universitários extremamente experientes e extremamente atentos à modernidade e às ações que vêm ocorrendo. Ele se baseia em 3 situações para suas decisões: a história antiga, a história recente e a ciência. A história antiga nos ensina mandamentos de como lidar com as pandemias. A história recente nos mostra o que aconteceu em países que estão na nossa frente, como China, Japão, Irã e Itália. Isto é um aprendizado. E a ciência, através de trabalhos científicos que são observados diariamente por esse grupo. Então, é um grupo que se reúne diariamente, o dia inteiro e todos os dias. Diariamente, todos os dias é a mesma coisa.
Então, 3 bases desse grupo. A primeira é a base do enfrentamento da pandemia, com 2 vértices. A prevenção, e a prevenção elogio à Prefeitura, ao município de São Paulo, com uma vigilância sanitária impecável. Impecável, trabalha desde o dia 10, nos ofertando dados tanto de diagnóstico como na observação desses contactantes infectados. Um trabalho exemplar que tem que ser citado nesse momento. O segundo ponto, que tem a ver com a prevenção, os cuidados que estão sendo tomados por campanhas do governo do Estado e da Prefeitura. Campanhas muito elucidativas que continuarão. Eu me refiro a isto por quê? Porque, na nossa visão, a Organização Mundial da Saúde, ela retardou um pouco o anúncio da pandemia, preocupado que as medidas preventivas estariam negligenciadas a qualquer momento. O Estado de São Paulo e os municípios, especialmente o município de São Paulo, continuarão com todas as suas medidas de prevenção. E o que eu vou anunciar, além dessas medidas de prevenção, é o que este grupo que assessora o secretário e o governador já se tem como decidido através dos dados que nós coletamos. Então, no enfrentamento desta situação, o que você objetiva é o tratamento dos doentes graves. Nós trabalhamos com cenários, nós somos planejadores, e como planejadores, nós substanciamos as decisões do secretário e do governador. Então, esse planejamento objetiva avaliar cenários, e os cenários vão desde 1% da contaminação da infecção da população até 5%, 10%. Então, você cria cenários, esses cenários são repassados ao secretário, que através desse cenário, ele demanda aquilo que é preciso, número de leitos, investimentos e custeio, especialmente recursos humanos. Então, isto está sendo oferecido ao secretário com esses cenários possíveis, 1%. E qual é esta conta? São Paulo tem 46 milhões de habitantes. Desses 46 milhões de habitantes, que tem atendimento exclusivo SUS, é mais ou menos 40% disso. Desculpe, é 60%. 60% dos paulistas têm atendimento exclusivamente SUS. Então, em cima desses 60%, há todo o planejamento, que depois o secretário vai dizer, da elaboração das necessidades de insumos, investimento de equipamentos e recursos humanos. Então, isto foi já oferecido e através desses diversos cenários. O segundo ponto é a gestão de leitos. Na próxima terça-feira, o secretário convocou todos os hospitais estaduais, autarquias especiais, administração direta, organizações sociais e os hospitais universitários. O Estado de São Paulo tem uma amplitude de possibilidades de atendimento inusitada no contexto nacional. Nós temos 101 hospitais estaduais. Além de 101 hospitais estaduais, o Estado de São Paulo dispõe, rede privada benemerente e governo do Estado, de 100 mil leitos. Então, o Estado de São Paulo tem 100 mil leitos e, obviamente, nós estamos nos associando aos hospitais privados e de benemerência nesse embate à epidemia. Dos 100 mil leitos, nós atingimos praticamente 7.200 leitos de UTI, entendendo como isto vai acontecer. 80% do 1%, cenário, do 1% infectado, vai ter doença assintomática ou pouco assintomática. Esses 80% não precisarão recorrer ao sistema de saúde. 20% recorrerá ao sistema de saúde. Desses 20%, uma porcentagem menor necessitará de internação e uma menor ainda de ambiente de UTI. Então, o Estado se prepara, e aqui eu quero deixar isso muito claro, o Estado está pronto para qualquer nível de enfrentamento, qualquer cenário. É óbvio que as proporções elas vão sendo atingidas à medida da evolução da pandemia. Então, neste momento, o Estado de São Paulo está pronto para adicionar ao seu contexto mais 1.000 leitos de UTI. Esses 1.000 leitos, eles têm que ser acreditados pelo Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde ele tem que repassar os recursos de investimento e de custeio. Na reunião com o ministro,
nós vamos deixar isso claro das necessidades. O que o Ministério da Saúde solicita aos estados? Ele solicita não um número X, ele solicita a explicitação das necessidades. É isso que o secretário de Estado vai entregar amanhã para o ministro. Exatamente o que nós precisamos para pôr em funcionamento imediato esses 1.000 leitos. Esses 1.000 leitos, 600 são do município de São Paulo nos seus hospitais, 400 estaduais e não estão contabilizados ainda os leitos municipais. Por exemplo, São Bernardo, ele está pronto para ter 40 leitos de UTI e mais um hospital, um pronto-socorro que vai ser inaugurado pelo governador e pelo prefeito nos próximos dias. Então, esse hospital poderá rapidamente ser transformado num hospital de atendimento para esta prioridade, que hoje é uma prioridade mundial. A outra situação que cabe a esse grupo assessorando as autoridades é fazer a gestão de leitos. Quando necessário, nós vamos estar orientando aos hospitais públicos e privados a diminuir e depois parar com as cirurgias eletivas. Os leitos vão ser destinados para este momento à medida da necessidade. Eu quero dizer aos senhores que é muito importante que esta é uma pandemia que evolui. Então, o que nós estamos dizendo no dia de hoje talvez seja diferente daqui a 1, 2 dias. Toda vez que ocorrer uma mudança significativa, governador e prefeito convocarão as coletivas para, com toda a transparência e com o requinte técnico, oferecer as novas soluções. Então, isto é a realidade de hoje, é aquilo que nós estamos prontos. Então, a gestão de leito, a partir da reunião da próxima terça-feira, que estarão presentes superintendentes e diretores, já haverá recomendação de planejamento da gestão de leitos que atendam a esta pandemia. As cirurgias eletivas, elas vão ser postergadas à medida da necessidade da demanda. O outro ponto, compra de kits diagnósticos. A Secretaria de Saúde já resolveu que ela, com recursos próprios, estará comprando 20.000 kits para o diagnóstico. E o grupo que assessora já designou quais são as necessidades para o uso desse diagnóstico. Primeiro uso é a Rede Sentinela, que atende uma decisão dos municípios. São 114 postos de Rede Sentinela, onde nós estaremos monitorando a circulação do vírus nos municípios, claro que no estado de São Paulo. Segundo, esses exames serão utilizados no diagnóstico dos doentes internados, os doentes graves. E terceiro, para pesquisa. Falando em pesquisa, 2 grandes novidades. Este grupo, um dos eixos desse grupo de assessoramento é a pesquisa. Nas pandemias, você usa para evoluir na ciência. Este grupo está pronto para liderar essa evolução. Então, a FAPESP, através do professor Zago, acabou de nos notificar que fará um fast track de pesquisa. As pesquisas planejadas pelo Estado de São Paulo serão avaliadas imediatamente e liberados recursos pela FAPESP. A CONEP, que é o órgão superior de ética e pesquisa, tem um compromisso conosco de liberar a decisão em 1 semana. Absolutamente inusitado isso no país e no estado de São Paulo. Então, haverá essa preocupação de fazer parte de pesquisas do estado de São Paulo, pesquisas multicêntricas e pesquisas multicêntricas internacionais. Nós estamos em contato com os principais centros de pesquisa do mundo, que nós queremos nos inserir nas pesquisas, tanto do ponto de vista da busca de um tratamento efetivo, objetivando o coronavírus, e na busca de novos imunizantes. Nós temos isso claro e faremos parte desse rol de pesquisadores da elite mundial. Uma outra notícia, estou aqui do lado do nosso diretor do Instituto Butantan, que ele já disponibilizou ao Ministério da Saúde os primeiros lotes da vacina da gripe, a vacina da influenza. E uma data decidida pelo governador e o ministro, no dia 23 próximo, nós iniciaremos a campanha no Brasil, especificamente a campanha no estado de São Paulo. Isso é muito importante, porque você estará imunizando contra 3 tipos de vírus, aonde nós estamos enfrentando uma epidemia no estado de São Paulo, que é a epidemia paralela do vírus influenza. A outra recomendação
que hoje nós discutimos na reunião que antecedeu isso, é a proteção dos pacientes mais vulneráveis. A recomendação do grupo da Secretaria de Estado e do Governo para que pacientes com mais de 60 anos, pacientes com doenças crônicas, o cardiopata, nefropata, diabético, o indivíduo imunodeprimido em tratamento oncológico, que ele evite participar de aglomerações. Então, uma recomendação para que ele se poupe, seja protegido, porque seguramente esta é uma doença que afeta esta população vulnerável e protege a população jovem. Nós não temos até esse momento morbidade e letalidade na população jovem, especialmente abaixo dos 50 anos, e quanto mais nós decrescemos, menos doença e menos gravidade. Então, nós estamos muito focados nas populações mais vulneráveis. Governador, eu tenho a impressão que, inicialmente, esses são os dados, eu entendo que é um planejamento, entendo que planejamento, você planeja cenários dos mais, aqui não tem a palavra otimista, né? Mas os planejamentos que são adequados para cada momento. E é um planejamento ativo, móvel e atento às mudanças que se farão necessárias. Obrigado, doutor Davi Wippe. Nós vamos agora às perguntas dos jornalistas aqui presentes. Serão 8 perguntas já dos veículos previamente inscritos, começando com... Se puder aumentar um pouquinho o áudio aqui, o pessoal do controle de áudio. Obrigado. Começando pela Rádio Bandeirantes, jornalista Lucas Herrero. Lucas, sua pergunta, por favor. Bom dia a todos. Primeiramente, existe um áudio atribuído ao Dr. Fábio Jatene que aponta para uma expansão para até 45 mil leitos de doença nos próximos meses e uma demanda de até 11 mil leitos de UTI. Esse cenário, primeiramente, está correto? Como enfrentar esse desafio? E um segundo ponto, quanto aos grandes eventos e às aglomerações, né? Como as aulas na prefeitura, no estado, até mesmo os eventos de futebol, jogos em estádios, como o governo vai lidar com a Federação Paulista e também com as empresas envolvidas em todo esse aspecto. Lucas, o doutor Davi Wippe vai fazer a resposta à sua pergunta. Davi. Esse áudio é do meu queridíssimo amigo Fábio Jatene. Ele é verídico e é cabeça de cirurgião. Cabeça de cirurgião cardíaco é assim, ele pontua, interpreta e resolve. Isso é decorrente de uma reunião científica... São 11 horas e 24 minutos. Nós estamos até então, ou estávamos até então, ao vivo do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado, na entrevista coletiva com o governador João Dória à frente e demais autoridades ligadas à saúde pública do estado de São Paulo. Este senhor ao meu lado, o doutor Davi Wippe, que também nesse instante responde a primeira de uma série de perguntas dos jornalistas que lá estão, após as explicações iniciais da série de atitudes e anúncios feitos pelo poder público em relação ao combate, à prevenção ao coronavírus. Logo mais às 7 da noite, especialmente dentro do nosso RB Notícias, na apresentação de Hermano Henning, de Ney Gonçalves Dias, Camila Smith e Fernando Martins, nós vamos trazer um resumo dos temas mais importantes relacionados a essa entrevista coletiva que nós acabamos de mostrar ao vivo. Ela permanece com perguntas agora de colegas, mas um resumo nós vamos oportunamente mostrar a partir das 7 da noite. O assunto ainda é saúde, dentro do programa Papo em Dia, que vocês sabem, diariamente de 10 até 12 horas e 30 minutos. E eu chego aqui ao lado de Tânia para falarmos como diariamente acontece do colágeno hidrolisado de Natuamp. Sim. Sempre, né, Tânia, só para pontuar literalmente situações diferentes, mas o tema saúde. Falávamos de coronavírus e agora falamos o que diariamente informamos que é colágeno hidrolisado Natuamp. O assunto continua sendo saúde e por quê? Tânia, diga lá. Porque, gente, bom dia. Eu já vou te passar o telefone que esse produto é top. 0800 203 1025. E eu quero te fazer uma pergunta. Já foi recomendado para você tomar o colágeno? De repente você está aí seguindo uma dieta ou fez uma cirurgia bariátrica e os especialistas recomendam. Já começa a fazer o uso do colágeno. Por quê? Porque a partir dos 25 anos de idade, nosso organismo ele não produz o colágeno mais como produzia. E o que a gente tem que fazer?
repor. São 2 cápsulas ao dia. Essas cápsulas, o que elas fazem? Elas vão eliminar todos aqueles sintomas que a gente tem. Cabelo quebradiço, cabelo não cresce, parece que está sempre fininho, fraco. Você também sente a pele muito mais fina, a pele flácida. A gente sabe que as unhas também não crescem, só que tem solução para isso. E o colágeno faz isso, olha, de uma forma fantástica. Porque você o hidrolisado, percebe, né? O hidrolisado, Sim. bem lembrado, Fati. Por quê? O hidrolisado, a absorção é muito mais rápida e absorve 100% na nossa pele. Então você sente diferença. Eu sempre falo para você o seguinte, tenho depoimentos diversos, só que aqui, ó, na papada, as pessoas falam muito nessa região, não eu, né? Não. Quem fez? Tá, Fatiola? Tudo então, bem. aqui nessa região, na região do colo, a gente sente uma grande diferença, no músculo do tchauzinho, entre as coxas. Se você também sente na musculatura muito mais fraca, geralmente as pessoas de mais de 60, 70 anos, vai subir uma escada, tem que segurar, não consegue, para levantar de uma cadeira, até para fazer uma caminhada. O que vai acontecer? A musculatura muito mais firme vai te dar essa sustentação e você consegue fazer esses movimentos muito mais fácil. E aí eu te pergunto, para que as pessoas tenham acesso ao colágeno hidrolisado de Natuamp, a sua saúde lá em cima, sim, como que este senhor que nos vê, esta senhora, esses moços, essas moças, essas famílias inteiras que nos assistem pelo Brasil inteiro, como elas devem fazer, Tânia, para ter acesso? Não é milagre, não cura, não vai te deixar super-homem nem Mulher Maravilha, mas que a prevenção vai ser fundamental, tenho certeza que vai. Vai de verdade. Agora você pega o telefone, liga, tira suas dúvidas e você ligando agora no 0800 203 1025 já recebe na sua casa, pode pagar em 10 vezes sem juros, já vai pagar com descontão, fala que está assistindo aqui. Tem mais, você ganha presente, mais um presente aqui da nossa linha da Natuamp, que tem tanta coisa legal. Coisa boa. Pensou Natuamp, pensou saúde. Agora é o seguinte, nós temos um tratamento diferenciado. Você começou o seu tratamento, então alguém vai te ligar, você vai ter essa assessoria. Um acompanhamento, é um presente, né? realmente da Natuamp. Você vai ter esse acompanhamento. Liga e pede esse acompanhamento hoje, tá? Que o nosso diretor já liberou para você que ligar hoje, tá bom? Só que são só 5 minutinhos de ligação. Então, 0800 203 1025. 0800 203 1025. Ligue. Aqui a gente tem um tempo limite para explicar. Na conversa, na sua ligação, você fica meia hora, 40 minutos, uma hora. Tira todas as suas dúvidas. Tire todas as suas dúvidas e vocês vão ter a certeza. Poxa, bem que o Fatiola e a Tânia falaram, vale muito a pena, boa sorte, saúde para todos, não é? É isso aí. Colágeno hidrolisado Natuamp. Ainda volta hoje? Volta hoje. Então até já, Até tá? já. Deixa eu ver a hora, Ricardão, são 11 da manhã, mais 39 minutos, olha a hora. A gente sai do assunto saúde, que foi primeira parte, coronavírus, entrevista coletiva do Poder Público. Aqui, a informação diariamente necessária com colágeno hidrolisado na Natuamp para Lilian Jardim. A música de muita qualidade presente no Papo em Dia. Vai. Hoje o dia despertou tão claro. Só estrelando o céu, estreitando o elo, estirando o solo. Depois de um cochilo acordei pra te ver. Sonhei tanta bobagem que nem posso te dizer. Mas eu quero falar só pra desconcertar. Devagar, vir outras formas fulminando a íris. De magenta, amarelo e lilás. É capaz de você saber que eu vim só pra ver a tarde de Brasília desmaiar em você. A margem do Pará no ar, tanta coisa pra falar. Atmosfera atlântica, imagens fotográficas capturadas na lembrança. Ria um riso longo pra eu registrar delicadamente, detalhadamente pra ficar. Margem do Pará no ar, tanta coisa pra falar. Atmosfera atlântica, imagens fotográficas capturadas na lembrança. Ria um riso longo pra eu registrar delicadamente, detalhadamente pra ficar.
agradeço Papo em Dia, eu agradeço.